A história de Abraão e Sara é uma das histórias mais repletas de aprendizado que a gente pode ter. Lá do Primeiro Testamento, Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu para ele para que ele saísse da casa dele e fosse para uma terra distante, e Deus faria dele uma grande nação. Só que ele já era velho e a esposa dele não podia ter filhos. E então, como que ele seria uma grande nação nessas condições? Chegou um determinado momento que deve ter batido aquela dúvida, né? Aquela incerteza que é muito humana. Então, Sara quis dar uma ajudinha para a promessa de Deus e pediu que Abraão tivesse relações com a escrava que ela tinha, para que ele pudesse ter filhos, já que ela era uma mulher infértil e não poderia dar esse filho para ele. Quando Sara resolve tomar essa atitude, quer dizer que ela não está confiando na promessa de Deus, que ela precisa dar um jeitinho, que ela precisa ajudar, que ela precisa tomar as próprias iniciativas para que aquela promessa seja cumprida. Porém, a Bíblia mesmo diz que Deus não é homem para mentir e nem para quebrar promessas. Então, se Deus promete, ele cumpre. E assim aconteceu na vida de Abraão e Sara. Deus cumpriu a promessa com Abraão, porque aos 100 anos, Deus deu um filho para ele, que veio de Sara, que era uma mulher estéril. Então, quando ela menos esperava que a promessa de Deus ia se cumprir, foi quando ela se cumpriu. Ela nem acreditava que isso ia acontecer com ela. Mas Deus deixou muito claro que Ele é o Deus do impossível, que nada Então, era Deus impossível cumpriu sua para promessa Deus na vida de Abraão e tornou realmente ele pai de uma grande nação. Só que o que Sara fez ao tomar as decisões sobre a promessa de Deus, querer fazer tudo por conta dela mesma, teve consequências muito graves. Tanto na época em que ela teve que se submeter a ser maltratada pela escrava, dividir o marido dela, dividir as atenções, quanto hoje, que nós ainda temos consequências graves desse ato, porque o Oriente Médio vive em guerra entre descendentes de Ismael, que foi o filho da escrava, e os descendentes de Abraão. Então, muitas vezes nós pensamos que os nossos atos não vão ter consequências. A história ela tem muitos aprendizados. Primeiro que a gente tem que esperar o agir de Deus. Não adianta muitas vezes a gente querer fazer por conta própria, fazer a nossa vontade, se aquela não for a vontade de Deus. Se aquilo que acontecer não for da vontade de Deus, não vai nos trazer paz. Pode até trazer um resultado parecido, mas não vai ter paz. Agora, quando é a vontade de Deus, as coisas acontecem. Não importa quando foi, não importa como for, porque para Deus nada é impossível. Se Ele prometeu a uma mulher de 90 anos que ela teria filhos, ela vai ter filhos. E não adianta ela querer fazer as coisas por conta dela, porque tem que acontecer no tempo de Deus. Então, por mais difícil que seja, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Esperar o agir dele, né? Que as promessas que ele fez se cumpram na nossa vida. Deixar que a vontade dele seja feita no tempo dele. E colocar todas as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas ansiedades nas mãos dele. Deixar que ele resolva. Aguarda, confia que a resposta vem, a promessa vai ser cumprida.